achei muito interessante esse texto, Efésios 5. Eu quero convidar você a dar uma olhadinha comigo, com muito carinho, lá no versículo 32, antes de nós lermos os versículos que estão propostos aqui. No versículo 32, Paulo está dizendo assim, foi Paulo quem escreveu, né? O apóstolo Paulo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos sobre alguns versículos aqui, pegando só a parte que fala sobre Cristo e a igreja, e deixando um pouquinho de lado o que fala sobre maridos e esposas. Tudo bem, gente? Porque o nosso objetivo aqui é ver o que o apóstolo Paulo está falando sobre Cristo e a igreja. Então, nós vamos começar ali no verso 24, que diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, então, primeira coisa que a gente vai ver é que a igreja está sujeita a Cristo, submissa a Cristo. A igreja depende de Cristo. Se não fosse Jesus, nós não seríamos igreja. E nós já vamos entender isso em alguns versículos que nós estaremos lendo aqui na sequência. Mas pressuposto para sermos uma igreja é a nossa total dependência de Cristo. Amém, gente? É importantíssimo nós entendermos isso. Se nós não entendermos isso, jamais entenderemos o que significa ser igreja do Senhor. Vamos ali para o versículo 25, a segunda parte do versículo 25. Depois o termo esposa, que diz assim: como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, gente? Você faz alguma ideia? Faz, né? O que o apóstolo Paulo está ressaltando aqui? O sacrifício de Jesus na cruz. Na cruz tem o início de uma linda igreja de Jesus. Jesus deu a vida para que a igreja pudesse existir. Olha só, né? Ele se sacrificou, né? Ele se entregou pela igreja. É isso que aconteceu. Jesus se entregou completamente a todos nós. E o que acontece conosco nessa entrega de Jesus? Ele se entregou por ela para que a santificasse. E é por isso que muitos versículos na Bíblia, quando os apóstolos, os escritores bíblicos, eles falam sobre os santos da igreja, eles se referem a nós, mas não é por nossa causa. Aqui é importante eu ressaltar uma coisa para você, meu irmão. Nós não somos santos porque somos bonzinhos, tá? Amém, gente? É importante isso. Parece que é brincadeira, mas é muito sério. Nós não somos santos porque somos bonzinhos, porque nós somos presbiterianos independentes, então somos uma raça superior a qualquer outra religião na face da terra. Não é nada disso. Tem nada a ver, isso não existe na verdade. Nós somos santos porque Jesus se entregou por nós, deu a vida por nós, e quando Jesus foi para a cruz para entregar a sua vida por nós, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, e assim nós somos santos. Paulo está colocando aqui nesse texto, de uma certa forma assim, como Jesus vê a igreja. Como Deus vê a igreja. E a igreja, aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, ela é santa. Não porque nós somos bons, gente, mas porque Cristo, Ele levou sobre si toda a nossa iniquidade. Em Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Ele levou sobre si, para que não
não permanecesse em nossas vidas o pecado, mas permanecesse em nossas vidas a sua santificação. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, é assim que Deus vê a igreja, gente. Cristo amou a igreja, se entregou por ela, santificando essa igreja. E olha só, o que mais Jesus fez por amor à igreja? Purificou por meio da lavagem de água pela palavra. Você sabia que toda vez que você está diante da palavra de Deus, você está sendo lavado de novo? Está tirando todas as manchas, todas as sujeiras que às vezes voltam a fazer parte da nossa vida. Por isso que é tão importante diariamente você estar diante da palavra de Deus. Não é só ler, mas é meditar e orar a palavra. Se você abrir lá em 1 João 1,9, você sabe de cor? Fala comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, e o que mais? E nos purificar de toda injustiça. Você já parou para pensar que essa purificação tem a ver com estarmos diante da palavra de Deus? Eu realmente acho que em 1 João tem esse alcance também. Porque olha só, se você tem alguma mínima experiência na palavra de Deus, já houve alguma ocasião em que você estava lendo, pensando na palavra de Deus, e você viu o seguinte: opa, eu não faço isso. A palavra aqui está falando que tem que perdoar as pessoas. Poxa, eu estou com dificuldade de perdoar ali o meu pai, o meu irmão, minha avó, o meu chefe, o meu subordinado. Tem uma pessoa que eu não consigo, estou engasgado com ela até aqui, e a palavra de Deus diz que eu preciso perdoar porque Cristo me perdoou. Sabe, gente, e quando eu me deparo com isso, eu entendo que não perdoar também é pecado. O que acontece? Essa palavra não está me purificando de um pecado. Ela está lavando a minha alma, ela está lavando a minha mente, a minha consciência. Às vezes eu estou andando num caminho que aos meus olhos é muito bom, mas a palavra de Deus fala assim que não é isso que Deus tem para a minha vida. Eu preciso andar no caminho realmente de Cristo, e eu estou andando num caminho que está me afastando dEle, e aí então eu tomo consciência disso, a palavra está querendo me purificar. Olha só, poder da palavra de Deus. Então Jesus, Ele nos santifica e Ele nos lava por meio da palavra. E tem um objetivo para ir com isso. Tem um objetivo para a vida da igreja. E o que é a igreja mesmo, gente? É aqui o nosso prédio. O que é a igreja? Somos nós. Você sozinho é a igreja? Jamais. Você e a sua família somente é igreja? Jamais. Igreja é sempre uma coletividade de pessoas e famílias que amam a Jesus, que foram salvas por Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus. Por isso nós somos igreja. Olha só o que Deus tem para a igreja dele, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa. Olha que termo interessante, né, gente? O que é uma igreja gloriosa? Não é uma boa pergunta? O que é uma igreja gloriosa? Uma igreja só tem vitória lá na igreja, é isso? Será que é isso? Ô glória, né? A gente não fala assim? Uma igreja gloriosa é aquela... Perdão. É aquela igreja que a gente vai de vitória em vitória, é isso, gente? Não é isso.
Eu entendo que Paulo aqui está falando que igreja gloriosa é uma igreja que tem a mesma natureza de Jesus. É isso que ele está falando. E a gente precisa lembrar como é a natureza de Jesus. Abra comigo lá um pouquinho em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Lá está falando de Adão e está falando de Cristo. É muito interessante esse texto, porque quando fala de Adão, 1 Coríntios 15, 45, quando fala de Adão, lá no grego, é interessante o termo, gente. Eu acho que até já comentei isso aqui com você, né? O termo bíblico está assim, o primeiro homem Adão. Não está mais ou menos assim na sua Bíblia? O primeiro homem Adão, né? Então, lá no grego, primeiro, como é que é primeiro em grego? Não é primer, prime, não é isso. Mas é proto, a gente usa muito isso na ciência, esse termo, né? Proto. E lá está assim, protótipo Adão. Protótipo. O que é um protótipo, gente? Você lembra o que é um protótipo? A primeira coisa que eu fiz, primeiro computador da história da humanidade foi o primeiro protótipo, né? Um tipo daquilo, é o primeiro tipo daquilo. O primeiro tipo de ser humano é Adão. E Adão, gente, tem o significado assim de homem da terra. Nós poderíamos traduzir como terráqueo, né? Homem da terra. E depois fala de Cristo. Como é que está lá? Cristo é o segundo Adão, não é assim que está lá na sua Bíblia? Como é que está? Acorda aí, gente, como é que está? É o segundo Cristo? É o segundo homem? É o segundo tipo? Não. É o último. Então, Jesus é o tipo de ser humano definitivo. Definitivo. Não há ninguém melhor que Jesus. É esse tipo de ser humano que Deus quer fazer de mim e de você, parecido com Jesus. A Bíblia fala a imagem e semelhança de Cristo, porque Ele é o mais perfeito de todos, é o único perfeito. Nenhum é mais perfeito que Cristo. Agora voltando lá para Efésios, igreja gloriosa, essa igreja que tem a mesma natureza gloriosa de Cristo. Deus quer fazer isso em nós. Por isso, tudo que Jesus fez pela igreja já mostra que essa igreja, ela é gloriosa. Aos olhos de Deus, ela já é gloriosa. Já é totalmente, como diz aqui o versículo bíblico, né? Sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você sabia que a igreja de Jesus é sem defeito? Eu ouvi algum amém aí? Meu Deus, aos olhos de Cristo, é. Porque ele não está pensando, não está olhando no que nós fazemos. Mas isso tem a ver somente com o que Ele fez por nós. E o que Jesus faz em nós e por nós é perfeito. Ele é perfeito. Sem mancha. Mancha o que é, gente? Fala de pecado, de erros, de falhas. A igreja de Jesus é uma igreja onde não tem falha. Olha só. Calma, segura aí, gente, segura. A igreja de Jesus é uma igreja que não tem ruga. O que é ruga, gente? Eu estou perguntando porque eu sei que ninguém tem ruga aqui, mas vamos pensar assim, ó, 3 formas da gente ficar enrugado, né? Você está muito nas férias, né? Debaixo d'água na piscina lá em Caldas, você fica com ruga. Quando você ouve uma coisa assim que te estranha, você franze a testa. O que é isso aqui, gente? Ruga. E eu sei que isso não acontece com ninguém aqui, mas ruga a gente ganha com preocupação
E ruga a gente ganha quando a gente envelhece. A igreja é um lugar que a gente não tem preocupação. É um lugar que a gente não envelhece, pelo menos aos olhos de Jesus. Para Ele, essa igreja é gloriosa, é maravilhosa, né? Porque Ele deu a vida por ela para que ela se apresente a Ele desse jeito. Nós somos igreja? Então nós somos tudo isso, gente. Só que ainda não. Certo? Mas nós somos, porque é isso que Jesus deseja para todos nós como igreja. Esse é o plano de Deus. Somos, aos olhos de Deus somos, no coração de Deus somos, mas ainda não. Mas é o que Ele tem para nós, né? Que mistério fantástico. Eu estou me segurando porque eu não quero dar spoiler, porque eu quero que a gente ore primeiro. Porque até aqui a gente meditou na palavra de Deus. E eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e colocar essa meditação, esse texto bíblico que nós meditamos, na sua oração. E colocar essa oração em contato com a sua vida. Senhor, ajude-me a viver de tal forma que a sua igreja seja assim, do jeito que o Senhor deseja. Acho que é uma boa oração. Se é, eu não sei. Mas que é assim que Jesus quer que a gente seja, com certeza. Então ore. Peça para o Senhor fazer essa obra na sua vida.